Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje vou falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou o parâmetro de 40 gramas de porte de maconha para a configuração do usuário para fins de fazer a distinção do tráfico de drogas. Primeiro, é preciso dizer que o Supremo Tribunal Federal legislou. Dizer que não legislou é mentira. É não conhecer as atribuições do Supremo Tribunal Federal é aquilo que determina a Constituição Federal. Porém, o julgamento se deu numa matéria de recurso extraordinário e aí a gente tem que trazer o que é um julgamento de um recurso extraordinário. Primeiro, recurso extraordinário é um instrumento à disposição da parte, é um recurso que, superadas as instâncias comuns, primeiro grau, tribunais, no caso, Tribunal Estadual e STJ, a matéria sobe para a apreciação do Supremo Tribunal Federal para que ele fixe uma matéria de repercussão geral. O que é uma matéria de repercussão geral? Uma matéria que será aplicada a todos os casos semelhantes àquele que foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Então, é um recurso complexo, bastante restrito na sua apreciação, não é qualquer coisa que é levada em matéria de repercussão geral em recurso extraordinário, porém a tese fixada passa a valer para todos os casos semelhantes, para todos os casos iguais. É uma forma de trazer segurança jurídica. E nesse caso a discussão gravitava em torno da especificidade da quantidade de droga que estava sendo portada pela pessoa. E veio essa problemática. Quanto nós vamos fixar para configurar um usuário, para diferenciar um usuário de um traficante? Cabe destacar que não é só isso, tá? Não é simplesmente as 40 gramas de maconha, mas no caso, todo um contexto vai determinar se aquele indivíduo ele está se dedicando à traficância ou não. Por exemplo, foi preso com 10 gramas de maconha. Sim, mas num contexto em que ele estava com uma balança, com uma pochete com muito dinheiro, ou ele foi pego em flagrante fazendo ali a venda. Então isso vai configurar o tráfico a despeito da quantidade de drogas. Agora, um sujeito que está portando a droga é parado, sofre a abordagem e verifica-se que ele está com uma quantidade até 40 gramas, ele não está numa situação de traficância, ele está apenas portando. E esse porte é que passou a ser, vamos dizer assim, não é nem descriminalizado, mas de certa forma ele não será mais objeto de processo criminal formal, tá? Responder a uma ação penal, e o fato do indivíduo estar portando, pura e simplesmente, não bastará para configurar o tráfico. Essa é a grande verdade. Mas assim, o Supremo Tribunal Federal, né, quando se diz que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, corrigiu um defeito do sistema, não se está de todo errado, não. Por quê? A lei de drogas, ela já dispunha no artigo 28 que o usuário seria submetido a algumas medidas. A droga seria apreendida, ele seria advertido, participaria ali de um curso, algo do tipo, e acabou aí, né? Um curso de conscientização dos malefícios das drogas, etc. E acabava aí, né? De certa forma, né? É curioso dizer isso, né? Mas quando policial militar, geralmente, né, pegava o indivíduo, fumando ia lá e dava uns catiripapos no cara, fazia ele comer a maconha dele, ou jogava fora a maconha do cara, enfim, e dava aquele esculacho, o policial militar estava cumprindo mais a lei do que aqueles que levavam o cara para responder um processo criminal, aqueles que condenavam um sujeito como traficante. Vejam que curioso. O policial, que de certa forma advertia, né, com o esculacho o cidadão, estava dando maior cumprimento ao artigo 28 do que um juiz de direito que condenasse o cara que estava com 30 gramas de maconha como se ele fosse um traficante. Então, sim, essa decisão do Supremo veio corrigir esse vício do sistema, né, esse problema do sistema que foi gerado por pessoas incapacitadas para lidar com a situação. Olha, é preciso dizer isso também, porque ficar atacando o pau só no Supremo Tribunal Federal, como se ele estivesse totalmente errado e a gente não tivesse
problema que a legislação já tinha tratado, mas que o despreparo dos agentes da coisa pública criou, talvez o Supremo não tivesse que ter chegado a esse ponto. Bastava que esses indivíduos dessem cumprimento à lei antes. Não foi o que aconteceu. Pessoas motivadas por seus preconceitos, ranços e ressentimentos geraram todo esse problema que fez com que o Supremo tivesse que fixar uma medida, né, para a configuração do usuário. Mas isso já tem disposição legal lá no artigo 28. Então, o tratamento que vai ser dado é o tratamento que sempre deveria ter sido dado. Tá certo? Basta pegar lá a Lei 11.343 de 2006, busca lá o artigo 28, vocês vão ver, tá lá à disposição como é que tem que tratar o usuário de drogas. A questão era justamente fixar o que é um usuário e o que não é, e foi isso que o Supremo Tribunal fez. Wellington, como ficam os casos das pessoas que presas numa condição de usuário, condenados como se traficantes fossem, portando uma quantidade menor do que 40 gramas, como fica isso? Cabe revisão criminal. Não é à toa que o Conselho Nacional de Justiça parece que vai organizar um mutirão para fazer a revisão de alguns casos. Mas, óbvio, o sistema carcerário brasileiro é uma massa, não vai dar para fazer com todo mundo. Então, enfim, corram atrás do direito de vocês, caso saibam de alguém, parente, enfim, que foi preso como traficante com pequena quantidade de drogas. E aí vai ter que analisar o caso, né? O advogado vai ter que analisar o caso para ver se era só essa situação, se era só o porte. Se for só o porte, realmente caberá aí uma revisão criminal para anular o caso e, enfim, colocar a pessoa em liberdade, tá? Mas aí vai ter que ser analisado caso a caso, porque cada pessoa é uma circunstância. Outra questão, é só a maconha? Por enquanto, sim, porém a tendência é que os advogados levem ao judiciário essa questão da equiparação, né? E aí vai dizer, olha, por que só a maconha? Né? O cara tá portando 40 gramas de crack, é um usuário de crack. Então, é isso. Né? Não tem que ser preso também, tem que ter o mesmo tratamento, porque senão a gente está criando uma certa discriminação de drogas, né? Como se fumar maconha não fosse tão grave quanto usar crack. A gente sabe que tem efeitos bem diferentes, é verdade, mas usuário é usuário. Né? Como já dizia Lysander Spooner, um teórico, um jurista americano, libertário, todo o vício ele é adotado pela pessoa visando a sua própria felicidade, ainda que seja uma fuga da realidade. Então, vício não é crime. Essa era a ideia de Lysander Spooner e não tenho objeção a isso. Não uso, não aconselho que usem. Acho que tudo aquilo que nos faz perder um pouco a noção da realidade, o domínio sobre a nossa própria psique, sobre a nossa própria direção é nocivo, mas acho que não é algo que deveria ser tratado em termos de política criminal como um delito ou uso, né? E é isso que o Supremo veio corrigir. Então esse é o vídeo de hoje. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.